Fala aí pessoal do YouTube, Douglas aqui com mais uma aula de manutenção de microcomputadores e atendendo a pedidos. Hoje nós vamos ver um pouquinho de placa-mãe. Eu vou explicar como identificar uma placa-mãe que esteja queimada. Na aula anterior eu não cheguei a falar sobre isso porque a gente não mexeu diretamente com nenhum componente eletrônico. A gente mexeu com a fonte, ela não tem nenhum circuito impresso à vista. Então a gente deveria, antes de mexer em qualquer componente, descarregar a eletricidade estática. O que é eletricidade estática? Eletricidade que nós temos acumulada no nosso corpo. Ela é gerada principalmente pelo atrito do nosso corpo com alguma outra coisa. Roupas, vento. Se eu fizer assim, eu estou gerando eletricidade que vai ficar acumulada no meu corpo se eu não descarregar. Então, como é que eu faço para descarregar essa eletricidade? Eu posso encostar minhas mãos no chão, na parede, janela, porta, qualquer superfície que essa eletricidade ela vai sair do meu corpo. Eu fico encostando por 10 a 15 segundos nessa superfície e aí eu já tenho esse descarregamento. Bom, depois de ter descarregado a eletricidade estática, eu posso começar a mexer nos componentes. O ideal seria que a gente tivesse um par de luvas de látex, porque a estática a gente tem que descarregar ela a cada 15 minutos. E se a gente tiver um par de luvas ou até mesmo uma pulseira anti-estática, a gente não precisa fazer esse descarregamento tão frequentemente. Bom, então descarregado a estática eu posso começar a mexer nos equipamentos. Como nós vamos ver sobre placa-mãe, eu preciso iniciar dizendo que existe uma grande diferença entre uma placa-mãe queimada, uma placa-mãe que não liga e uma placa-mãe que liga e não dá imagem, certo? Quando a placa-mãe não liga, geralmente ou é problema de fonte ou pode ser um problema no conector de energia da placa-mãe, que é esse cara aqui, ó, certo? Se alguém não sabe como encaixar esse componente aqui, dá uma olhada na aula anterior de fontes de alimentação que eu explico qual é o conector que a gente coloca aqui. Bom, pode ser uma falha ou de fonte ou desse componente aqui. E a gente só vai descobrir qual é testando, colocando a nossa fonte em outro micro ou pegando uma outra fonte que a gente saiba que esteja funcionando e conectando na nossa placa-mãe, certo? Geralmente, quando a placa-mãe não liga, esse é o defeito. Em segundo lugar, quando uma placa-mãe liga e não dá imagem, pode ser também uma falha de fonte. Por quê? A fonte ela pode estar com as voltagens danificadas. Ela pode fornecer energia suficiente para ligar os componentes gerais da placa-mãe, mas pode estar faltando energia para ligar os circuitos responsáveis que servem para fazer dar vídeo, certo? E nesse caso também a gente teria que trocar a fonte para testar. Se você tem uma placa de vídeo off-board, que é a placa que você compra à parte, encaixa na placa-mãe, ideal seria também tirar essa placa e testar o vídeo na entrada on-board, na saída on-board, que é esse carinha azul aqui de trás. Geralmente quando você tem uma placa off-board de vídeo, esse conector ele aparece aqui embaixo, porque ele é conectado nos slots de expansão, que são os slots PCI e na maioria dos casos PCI Express. No meu caso aqui esse é um slot EGP, é um pouco anterior ao PCI Express. Bom, se você tirou a placa de vídeo, testou aqui e continuou não dando imagem, aí sim a gente testa a fonte. Coloca uma outra fonte, porque pode ser um problema da placa de vídeo off-board. Então trocamos a fonte, tiramos a placa de vídeo, trocamos a fonte, mesmo assim não apareceu a imagem. Aí nós vamos para um teste de memória RAM. As memórias RAM são circuitos parecidos com esses daqui, ó, e também servem para fazer aparecer imagem na tela do computador. O sistema operacional ele é carregado todo aqui dentro desses chips para posteriormente ser apresentado para o usuário, certo? Então às vezes esse componente aqui ele pode estar com um problema. Dificilmente ele vai dar um problema de curto-circuito. Geralmente ele apresenta sujeira. Se você mora numa região que tem muito pó, ideal seria que você tivesse em casa um cara chamado limpa-contato elétrico, que é esse cara aqui, ó, tá?
ele serve justamente para eliminar essa poeira vinda do ar que entra no seu computador e obstrui os contatos, e não deixa com que o computador funcione, certo? Então o limpa-contato a gente utiliza dessa forma: pega a memória RAM, sempre pelas extremidades, é importante que a gente não pegue nos contatos, e passa ele aqui, ó, nos contatos, que é justamente essa parte amarela aqui, ó. Aqui até sair um pouquinho demais, se vocês não quiserem, não precisa colocar tudo isso. Então eu passo de um lado, passo do outro, deixo aí questão de 1 ou 2 minutos secando, tá? É um componente que seca muito rápido. Depois disso eu passo na placa-mãe. Então aqui nos slots onde é encaixada a memória RAM, eu coloco também o limpa-contato nos 2 slots, certo? Bom, fazendo isso daí eu já resolvi 90% dos problemas de placa-mãe, certo? Caso eu não tenha limpa-contato, eu posso limpar com a borracha, essa mesmo que você usava na escola. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa borracha e eu vou passar aqui nos contatos, como eu fiz com o limpa-contato. Vou passar ela aqui num lado, eu viro, depois passo no outro. E aí, para não ficar esse monte de pedacinho de borracha aqui, eu pego um pincel e eu passo para tirar esses pedacinhos. Bom, para limpar aqui dentro, como eu não vou alcançar com uma borracha, eu pego só e passo o pincel. É importante frisar que eu só vou usar essa forma aqui caso eu não tenha limpa-contato. Mas como eu falei, se você mora numa região que tem muito pó, interessante seria que você tivesse esse cara em casa, porque ele auxilia bastante. Bom, fazendo isso aí, limpando memória RAM e trocando fonte, eu já resolvi 90% dos problemas do computador que liga e não aparece imagem, certo? Depois disso aí, infelizmente, pode vir a ser um problema mais sério. Então o que eu vou fazer? Se eu tiver outros componentes conectados, aqui eu estou com a placa-mãe fora do computador porque é melhor para explicar, mas dentro lá vai ter vários outros componentes conectados. Vai ter os fios do áudio frontal, que geralmente são identificados por AC97 ou HD áudio, que são geralmente conectados nessa parte de baixo aqui da placa-mãe, certo? Os cabos de USB frontal, que vai estar identificado como USB, caso não esteja, ele tem um padrão de cores que é vermelho, branco, verde, preto, vermelho, branco, verde, preto, e também é conectado nessa parte de baixo aqui. E os fios do botão Power Reset, HD LED e Power LED, que são conectados também nessa parte de baixo aqui, mais próximo da extremidade. Além disso aí eu vou ter HD conectado, leitora de CD e DVD. Se eu tiver leitora de cartão, ela vai estar também conectada aqui. Que mais? Deixa eu ver. As placas off-board, né? Placa de rede, placa de TV, placa de vídeo. Se eu tiver qualquer placa de fax modem, em alguns lugares ainda se usa placa de fax modem. Se eu tiver isso aí conectado, ideal seria que eu tirasse tudo, deixasse só o básico que o computador precisa para ligar, que é justamente memória RAM, fonte de alimentação e processador. Os 3 componentes conectados aqui na placa-mãe, e aí eu tento ligar. Caso tenha ligado, perfeito. É algum componente daqueles que a gente tirou que estava em curto. Como é que a gente vai saber qual era o componente que estava em curto? A gente vai encaixando o componente um a um e testando. Coloco o áudio frontal, tento ligar, ligou? Perfeito. Já sei que não é o áudio frontal que está com problema. Coloco as USBs frontais, tento ligar, ligou? Perfeito, já sei que não é isso que está com problema. Aí eu vou lá e coloco a minha leitora de CD e DVD e já não aparece mais imagem. Bom, sabemos que é a nossa leitora que está apresentando um curto-circuito. A área de manutenção ela é justamente baseada na tentativa e erro, tá? Tem hora que os erros vão parecer que não tem muita lógica,
mas é assim mesmo. Um computador hoje pode estar funcionando e amanhã, por causa de um teclado, ele pode não ligar mais. Então é uma coisa que só fazendo teste para saber. Se você deixou todos os componentes, só os componentes básicos e tentou ligar e não ligou, infelizmente só resta uma coisa: trocar o processador. Se você trocou o processador, e para saber que processador você coloca, é interessante que você tenha em mãos o manual da sua placa-mãe, ou impresso, né, ou na internet você consegue ele, é só colocar lá no Google manual da placa-mãe tal. O modelo ele vai estar impresso aqui na placa, deixa eu até ver. O modelo dessa minha aqui é o PM8M3V. Então eu vou jogar lá na internet, no Google, manual da placa-mãe. Esse modelo aqui, ele vai mostrar o manual, eu baixo e eu olho quais são os processadores compatíveis. Então eu troco o processador, se mesmo assim não funcionar, aí infelizmente é a placa-mãe. Existe um outro teste que, se você procurar na internet, não vai informar nada, tá? Mas quem tem já uma certa vivência na área de manutenção vai saber, vai indicar que seja feito isso aqui também. Existe um jumper na placa-mãe que ele informa, ele mantém todas as informações básicas de configuração, que é o jumper da BIOS. É esse carinha aqui, ó. Ele fica geralmente próximo à bateria. Então o que a gente vai fazer? Nesse circuito aqui nós temos 3 pinos: pino 1, pino 2, pino 3, certo? De fábrica o jumper ele vem configurado nas posições 1 e 2. Então a gente vai resetar a BIOS. O que é? Fazer as configurações voltarem para o padrão de fábrica. Como é que se faz isso? A gente pega esse jumper, que é esse carinha aqui, e coloca ele na posição 2, 3. Tenta ligar a máquina, não vai ligar. Ou, se caso ela ligue, não vai aparecer a imagem. Isso aí é normal. Depois que a gente fez esse processo, a gente tira novamente o jumper e coloca ele na posição anterior. Colocamos na posição anterior e aí novamente vamos tentar ligar. Esse é o último teste. Se não aparecer a imagem depois disso, infelizmente é a sua placa-mãe que apresentou defeito. Então, basicamente é isso aí. É uma questão de teste mesmo, tá? O ideal seria que você tirasse os componentes para fora do gabinete para testar, porque às vezes, devido ao ambiente onde você vive, a localidade onde você vive, se for um ambiente muito úmido, esse gabinete ele pode estar com alguma umidade por dentro que está causando um curto-circuito, certo? Então, para esses casos, o ideal seria ter em casa também a sílica gel colado dentro do gabinete em pacotinhos. São pacotinhos que você compra e coloca dentro do computador para absorver essa umidade do ar. O computador ele pode dar defeito também por falta de uso. Então o computador é uma coisa para ser usado. Ah, mas eu não estou precisando dele agora. Liga ele, deixa 10 minutinhos ligado, depois vai lá e desliga. O importante é que você use, porque computador parado dá defeito, certo? Então por hoje é isso. Gostaria de agradecer por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Espero ter ajudado e fui!